Olá, meus queridos, Paz do Senhor. Vocês estão na segunda aula do curso de capacitação para obreiros. Lembrando os irmãos que quem ainda não assistiu, ou as irmãs, né? Que quem não assistiu a primeira aula, por favor, vou deixar na descrição, assista todo o raciocínio da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e quinta aula, tá bom? Para vocês ter de fato uma capacitação a nível de obreiros, né? O obreiro, como eu disse na primeira aula, não é só o chamado. O chamado é a primeira instância. A segunda instância é o preparo, é manter a comunhão com o Espírito Santo. Existem muitas pessoas que até têm o chamado, conseguem, vamos dizer assim, um cargo de destaque, mesmo sendo servo, você aprendeu na primeira aula, mas ele não é um exemplo. Ele não consegue ter um exemplo. Presidente Paulo, um exemplo de quê? Só de santidade? Não, de tudo. Imagina um obreiro hoje, no século 21, 2024, como vocês estão assistindo, que não ora mais, que não consagra mais, que não tem fé, que não tem esperança, que não tem amor. Isso pode ser chamado de obreiro? De forma alguma. É como se essa pessoa recebesse o dom e ó. Mas a Bíblia diz que os dons são o quê? Irrevogáveis. Então muitas pessoas estão vazias de Deus. Por quê? Não tem a prática de consagração, de edificação do seu próprio ser. Você lembra Jesus? O contexto do Novo Testamento vai dizer claramente o caminhar de Jesus nos 4 evangelhos, no evangelho, melhor dizendo, de Jesus Cristo, escrito pelos 4 evangelistas. Você vai ver sempre ele em rotina de edificação espiritual. Ele sempre orava, ele sempre consagrava e ele sempre o quê? Pregava. Sempre você via ele buscando fortalecimento espiritual, conversando com o Pai, ele na natureza humana. Então você observa claramente, irmãos, o líder ele não pode ser diferente. Você está num lugar de destaque, mais cobrado você é. Hoje a gente está trabalhando, os irmãos sabem muito bem, que acompanharam a primeira aula, que eu estou usando este pequeno livro, com um pouco mais de 150 páginas, do pastor José Gonçalves, para criar um pequeno estudo de capacitação de obreiros para mim, que eu aprendo também, e para vocês, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar sobre a visão míope, tá? Vamos trabalhar sobre a visão míope na vida de um líder, de um obreiro que seja. Observe, em 2 Reis, capítulo 13, o pastor José Gonçalves ele usa esse capítulo aqui, eu achei muito interessante. Eu também usaria, com certeza. 2 Reis, capítulo 13. Você pega uma caneta, pega um caderninho, anota. É um pequeno curso, mas talvez possa. Talvez não, se você quiser, com certeza vai agregar valores para você, tá bom? 2 Reis 13, curta esse vídeo, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o seu comentário se você está gostando, para a glória de Deus, tá bom? 2 Coríntios 13, verso 14 ao 25, não vamos ler todo, porque é muito grande e o vídeo vai ficar muito grande. Observe, queridos, olha aqui, ó, vamos ler no começo, observe, capítulo 13, versículo 14. Vamos lá. Ora, Eliseu estava... Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu Joás, rei de Israel. Deixa eu ver aqui, estou olhando uma coisa errada aqui. A pontuação é muito importante, né, pessoal? Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu Joás, rei de Israel. Desceu a vê-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o leste. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios.
tu enfrentarás os sírios em Afec, até os destruir. Disse mais, pega as flechas. E o rei as pegou. Então disse o rei de Israel, atira no chão. E ele atirou 3 vezes e parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter atirado. Então terias derrotado os sírios até os destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerá os sírios. Olha que tremendo. Deus usando o profeta Eliseu para profetizar livramento, porque o Deus é o Deus de livramento, na vida do rei de Israel, que no caso aqui deste contexto, eu li o nome dele aqui, nesse contexto aqui, deixa eu procurar, é o Joás, que é o rei de Israel. E Deus estava dando livramento para o rei de Israel, usando, fazendo um teste com ele, que era para ele tirar com a flecha, sentido aos assírios, e quantas vezes ele atirar seria a vitória dele sobre os assírios. Só que a Bíblia diz que o rei Joás, ele atira apenas 3 vezes, que dá a entender que estava meio desanimado, não estava com tanta confiança, né? Já que é contra o inimigo, ele poderia atirar várias vezes. E por isso Deus toma a boca do profeta Eliseu e diz, olha, se você tivesse tirado mais vezes, 5 ou 6 vezes, deverias ter tirado isso. Então terias derrotado, versículo 19, derrotado completamente os assírios. E de fato isso não aconteceu. É interessante, queridos irmãos, a gente poderia continuar a leitura, mas até aqui já dá para nós entendermos o seguinte, a visão míope, inclusive eu tenho miopia nos olhos, é uma visão embaçada, não é uma visão clara, não é uma visão completa, né? É uma visão em meio termo, pela misericórdia. Então você vê que esse líder aqui, ele recebendo a bênção de Deus, é igual, por exemplo, vamos colocar o povo de Israel, recebendo a promessa de Deus, que a terra ia ser deles, eles iam chegar na terra que mana leite e mel, né? Deus usou várias vezes Moisés, usou também Arão para falar sobre isso. Só que a visão deles míope, né? O que aconteceu? Eles ficavam só murmurando, desconfiando de Deus. O que aconteceu com esse rei aqui, chamado Joás? A mesma coisa. E muitos líderes têm uma visão míope, né? O Senhor já garantiu a vitória, é o Senhor que dá crescimento para a igreja, e essa pessoa fica meio duvidando, fica querendo fazer as coisas pela metade. Se você é um líder que está me ouvindo, um obreiro, uma obreira, um servo de Deus, não faça coisas somente pela metade. Não creia que Deus vai fazer só um pouquinho. Eu sempre costumo de incentivar essas pessoas na direção do Espírito Santo onde eu prego, dessa forma. Deus quer usar vocês muito. A vitória já é nossa. Pelo sangue de Jesus vertente na cruz, somos lavados pelo sangue, somos fortalecidos pelo Espírito e temos a palavra de Deus como espada da justiça. Então não podemos recuar, não podemos trabalhar pela metade, não podemos trabalhar de qualquer jeito. Ei, liderança, não tenha uma visão míope, tenha uma visão clara, tenha uma visão perfeita do que Deus realmente quer fazer. Se você não está vendo o crescimento de Deus na igreja que você congrega, profetiza isso pela fé, paga preço. Por quê? Da mesma forma que Deus usou o profeta Eliseu, ele tem usado o próprio Espírito Santo dele, trazendo clareza pelas Escrituras. Qual que é a diferença da igreja de Atos capítulo 2 para a igreja de hoje? Na verdade, qual que é a diferença de Atos, da igreja de Atos todos os capítulos ali que fala sobre a atuação do Espírito Santo? Porque aquela igreja era comandada pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo falava, vai, eu serei com vocês. Eu dou crescimento, eu encorajo. Lança a flecha várias vezes. E eles creram, aleluia. Eu estava lendo um livro, o livro dos mártires. Quantos homens morreram por causa da palavra? Mas eles creram, eles tiveram fé, como lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer. Então, obreiros, seja homens e mulheres valentes. Não tenha uma visão míope das coisas de Deus. Deus, ele tem coisas grandes e extraordinárias para fazer na nossa vida. Basta a gente dar lugar. Basta a gente crer. Porque um apóstolo fez tanta coisa como o apóstolo Paulo. Por quê? Porque um Josué, um Moisés comandou mais de 1 milhão de pessoas, muito mais. E aí nós achamos tudo difícil. Nós ficamos com preguiça. Quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho dos versículos, a partir do versículo 32, se eu não me engano, 32, eu preguei ontem sobre isso, vai dizer que aqueles homens foram cortados no meio, aqueles homens foram lançados no cova dos leões, foram mortos de várias injustiças, de várias formas injustas. Mas eles confiaram em Deus e seguiram avante para o prêmio da salvação deles. Pela fé, Hebreus 12. E nós devemos ter essa mesma fé, obreiros. Ser valentes. Buscar cada dia mais ser cheio. Cada ano eu quero pregar mais a palavra de Deus. Eu quero que mais almas se rendam ao Senhor Jesus. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver o batismo do Espírito Santo como aquele jovem que profetizou, pregou e buscou lá no país de Gales. Olha o avivamento que teve lá durante 6 meses. Amém? Deus abençoe. Essa é um pequeno estudo da segunda aula do curso básico curso básico para capacitação dos obreiros. Se você seguir as 5 aulas e todas você comentar que entendeu, alguns me deu feedback para a glória de Deus no meu WhatsApp para me não desanimar, amaram a aula. E foi uma aula bem simples, a primeira aula, tá? Foi a nível de introdução mesmo. Então, e com esse feedback eu estou gravando a segunda aula para vocês. Se vocês fazerem as 5 aulas, eu vou entregar para vocês um certificado comprovando que vocês fizeram um curso, por mais que seja simplório, é para a glória de Deus. Um curso de capacitação de obreiros. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula, terceira aula, se Deus quiser.